Olá, bem-vindo ao Contos Sobrenaturais. Gostaria de compartilhar com você um conto, escrito por um dos maiores escritores de terror de todos os tempos, Sir Edgar Allan Poe. Uma descida no Maelstrom. Os caminhos de Deus na natureza, como na providência, não são como os nossos caminhos, nem são os modelos que moldamos de forma alguma compatíveis com a vastidão, profundidade insondável de suas obras, que tem uma profundidade maior do que o poço de Demócrito. Joseph Glanville. Tínhamos chegado ao cume do rochedo mais elevado. Por alguns minutos, o velho pareceu exausto demais para falar. Não faz muito tempo, disse ele por fim, e eu poderia tê-lo guiado nesta rota, assim como o mais novo de meus filhos, mas, cerca de 3 anos atrás, aconteceu comigo um evento como nunca aconteceu com um homem mortal, ou pelo menos como nenhum homem jamais sobreviveu para contar, e as 6 horas de terror mortal que eu então suportei quebraram meu corpo e alma. Você supõe que eu seja um homem muito velho, mas não sou. Demorou menos de um único dia para mudar esses cabelos de um preto azeviche para branco, para enfraquecer meus membros e descontrolar meus nervos, de modo que tremo ao menor esforço e tenho medo de uma sombra. Você sabe que mal posso olhar por cima deste pequeno penhasco sem ficar tonto? O pequeno penhasco, em cuja borda ele se jogou tão descuidadamente para descansar que a parte mais pesada de seu corpo pairou sobre ela, enquanto ele só foi impedido de cair pelo apoio de seu cotovelo em sua borda extrema e escorregadia. Este surgiu um pequeno penhasco, um precipício desobstruído de rocha negra e brilhante, a cerca de 500 ou 1.600 pés do mundo de penhascos abaixo de nós. Nada teria me tentado a ficar a menos de meia dúzia de metros de sua borda. Na verdade, fiquei tão profundamente excitado com a posição perigosa de meu companheiro, que caí estendido no chão, agarrado aos arbustos ao meu redor, e nem ousava olhar para o céu, enquanto eu lutava em vão para me livrar da ideia de que os próprios fundamentos da montanha estavam em perigo com a fúria dos ventos. Demorou muito para que eu conseguisse reunir coragem suficiente para me sentar e olhar para longe. Você deve superar essas fantasias, disse o guia, pois eu o trouxe aqui para que você possa ter a melhor visão possível da cena daquele evento que mencionei, e para lhe contar toda a história com o ponto logo abaixo do seu olho. Estamos agora, continuou ele, daquela maneira particularizada que o distinguia, estamos agora perto da costa norueguesa, no 68º grau de latitude, na grande província de Nordland e no triste distrito de Lofoden. A montanha em cujo topo nos sentamos é Alsegen, a nublada. Agora levante-se um pouco mais alto, segure-se na grama se você se sentir tonto, então, e olhe para além do cinturão de vapor abaixo de nós, para o mar. Olhei vertiginosamente e vi uma vasta extensão de oceano, cujas águas tinham uma tonalidade tão escura que me trouxe imediatamente à mente o relato do geógrafo núbio sobre o Mare Tenebrarum. Um panorama mais deploravelmente desolado que nenhuma imaginação humana pode conceber. À direita e à esquerda, até onde a vista alcançava, estendiam-se, como baluartes do mundo, linhas de penhascos horrivelmente negros e salientes, cujo caráter sombrio era ainda mais fortemente ilustrado pelas ondas que se erguiam contra sua crista branca e medonha, uivando e gritando para sempre. Bem em frente ao promontório em cujo ápice estávamos colocados, e a uma distância de cerca de 5 ou 6 milhas no mar, era visível uma pequena ilha de aparência desolada, ou, mais propriamente, sua posição era discernível através do deserto de ondas em que estava envolvido. Cerca de 2 milhas mais perto da terra, surgiu outro de tamanho menor, horrivelmente escarpado e estéril. A aparência do oceano, no espaço entre a ilha mais distante e a costa, tinha algo muito em comum. Embora, na época, um vendaval tão forte soprasse em direção à terra que um brigue na costa remota estava sob uma vela dupla de recifes duplos e constantemente mergulhava todo o casco fora de vista, ainda não havia aqui nada como um céu regular, mas apenas um curto, rápido e raivoso golpe cruzado de água em todas as direções, tanto nas garras do vento quanto nas outras. Havia pouca espuma, exceto nas imediações das rochas. A ilha ao longe, retomou o velho, é chamada pelos noruegueses de Vurg. O que está no meio do caminho é Moskui. Que 1 milha ao norte é Ambaaren. Lá estão Slesen, Otou, Keudel, Suarven e Bukou. Mais longe,
Entre Moscou e Vurg, estão Otterô, Fleming, Sandflesen e Estocolmo. Estes são os verdadeiros nomes dos lugares, mas porque foi considerado necessário nomeá-los é mais do que você ou eu podemos entender. Você ouve alguma coisa? Você vê alguma mudança na água? Estávamos agora a cerca de 10 minutos no topo de Elsegen, para o qual subimos do interior de Lofoden, de modo que não vislumbramos o mar até que ele explodisse sobre nós do cume. Enquanto o velho falava, percebi um som alto e gradualmente crescente, como o gemido de uma vasta manada de búfalos em uma pradaria americana, e no mesmo momento percebi que o que os marinheiros chamam de cortar característica do oceano abaixo de nós, estava rapidamente se transformando em uma corrente que se dirigia para o leste. Mesmo enquanto eu olhava, essa corrente adquiriu uma velocidade monstruosa. Cada momento adicionado à sua velocidade, à sua impetuosidade impetuosa. Em 5 minutos, todo o mar, até Vurg, foi fustigado por uma fúria ingovernável, mas foi entre Moscou e a costa que o tumulto principal dominou. Aqui, o vasto leito das águas, sulcado e marcado em 1000 canais conflitantes, explodiu repentinamente em convulsão frenética, arfando, fervendo, sibilando, girando em vórtices gigantescos e inumeráveis, e todos girando e mergulhando para o leste com uma rapidez que a água nunca em outro lugar assume, exceto em descidas precipitadas. Poucos minutos depois, sobreveio à cena outra alteração radical. A superfície geral tornou-se um pouco mais lisa e os redemoinhos, um a um, desapareceram, enquanto prodigiosas estrias de espuma tornaram-se aparentes onde nenhuma havia sido vista antes. Essas listras, por fim, estendendo-se a uma grande distância e entrando em combinação, tomaram para si o movimento giratório dos vórtices diminuídos e pareciam formar o germe de outro mais vasto. De repente, muito de repente, isso assumiu uma existência distinta e definida, em um círculo de mais de 1 quilômetro de diâmetro. A borda do turbilhão era representada por um largo cinturão de respingos brilhantes, mas nenhuma partícula disso deslizou para a boca do terrível funil, cujo interior, até onde a vista alcançava, era liso. A montanha tremeu até a base e a rocha balançou. Atirei-me de cara no chão e agarrei-me à escassa erva num excesso de agitação nervosa. Isto, disse finalmente ao velho, isto não pode ser outra coisa senão o grande redemoinho do Maelstrom. É assim que às vezes é chamado, disse ele. Nós noruegueses o chamamos de Moscoistrom, da ilha de Moscou no meio do caminho. Os relatos comuns desse vórtice de forma alguma me prepararam para o que vi. A de Jonas Ramus, que é talvez a mais circunstancial de todas, não pode transmitir a mais vaga concepção da magnificência ou do horror da cena, ou do senso selvagem e desconcertante do romance que confunde o observador. Não tenho certeza de que ponto de vista o escritor em questão o examinou, nem a que horas, mas não poderia ter sido do cume de Elsegen, nem durante uma tempestade. Existem algumas passagens de sua descrição, no entanto, que podem ser citadas por seus detalhes, embora seu efeito seja extremamente fraco em transmitir uma impressão do espetáculo. Entre Lofoden e Moscou, diz ele, a profundidade da água está entre 36 e 40 braças, mas do outro lado, em direção a Vurg, essa profundidade diminui para não permitir uma passagem conveniente para uma embarcação, sem o risco de rachar nas rochas, o que acontece mesmo com o tempo mais calmo. Quando está cheio, o riacho sobe a região entre Lofoden e Moscou com uma rapidez turbulenta, mas o rugido de sua vazante impetuosa para o mar dificilmente é igualado pelas cataratas mais altas e terríveis, o barulho sendo ouvido a várias léguas de distância, e os vórtices ou poços são de tal extensão e profundidade que, se um navio se aproxima de sua atração, é inevitavelmente absorvido e levado para o fundo, e ali se despedaçaram contra as rochas, e quando a água relaxa, seus fragmentos são lançados novamente. Mas esses intervalos de tranquilidade são apenas na virada da vazante da enchente, e no tempo calmo, e duram apenas um quarto de hora, sua violência retornando gradualmente. Quando o riacho está mais turbulento e sua fúria é intensificada por uma tempestade, é perigoso chegar a uma milha norueguesa dele. Barcos, iates e navios foram levados por não se protegerem antes de estarem ao seu alcance. Da mesma forma, acontece com frequência que as baleias chegam muito perto do riacho e são dominadas por sua violência,
E então é impossível descrever seus uivos e berros em suas lutas infrutíferas para se desvencilhar. Um urso uma vez, tentando nadar de Lofoden para Moscou, foi pego pelo riacho e derrubado, enquanto rugia terrivelmente, de modo a ser ouvido na costa. Grandes estoques de abetos e pinheiros, depois de serem absorvidos pela corrente, erguem-se novamente quebrados e rasgados a tal ponto como se cerdas crescessem sobre eles. Isso mostra claramente que o fundo consiste em rochas escarpadas, entre as quais elas são giradas para frente e para trás. Este riacho é regulado pelo fluxo e refluxo do mar, sendo constantemente cheio e vazante a cada 6 horas. No ano de 1645, na madrugada do domingo da 60ª, estalou com tal estrondo e impetuosidade que as próprias pedras das casas da costa caíram por terra. Grandes estoques de abetos e pinheiros, depois de serem absorvidos pela corrente, erguem-se novamente quebrados e rasgados a tal ponto como se cerdas crescessem sobre eles. Isso mostra claramente que o fundo consiste em rochas escarpadas, entre as quais elas são giradas para frente e para trás. Este riacho é regulado pelo fluxo e refluxo do mar, sendo constantemente cheio e vazante a cada 6 horas. No ano de 1645, na madrugada do domingo da 60ª, estalou com tal estrondo e impetuosidade que as próprias pedras das casas da costa caíram por terra. Grandes estoques de abetos e pinheiros, depois de serem absorvidos pela corrente, erguem-se novamente quebrados e rasgados a tal ponto como se cerdas crescessem sobre eles. Isso mostra claramente que o fundo consiste em rochas escarpadas, entre as quais elas são giradas para frente e para trás. Este riacho é regulado pelo fluxo e refluxo do mar, sendo constantemente cheio e vazante a cada 6 horas. No ano de 1645, na madrugada do domingo da 60ª, estalou com tal estrondo e impetuosidade que as próprias pedras das casas da costa caíram por terra. Este riacho é regulado pelo fluxo e refluxo do mar, sendo constantemente cheio e vazante a cada 6 horas. No ano de 1645, na madrugada do domingo da 60ª, estalou com tal estrondo e impetuosidade que as próprias pedras das casas da costa caíram por terra. Este riacho é regulado pelo fluxo e refluxo do mar, sendo constantemente cheio e vazante a cada 6 horas. No ano de 1645, na madrugada do domingo da 60ª, estalou com tal estrondo e impetuosidade que as próprias pedras das casas da costa caíram por terra. Com relação à profundidade da água, não consegui ver como isso poderia ter sido verificado nas imediações do vórtice. As 40 braças devem referir-se apenas a porções do canal perto da costa de Moscou ou Lofoden. A profundidade no centro do Moscow-Strom deve ser imensuravelmente maior, e nenhuma prova melhor desse fato é necessária do que a que pode ser obtida até mesmo do olhar de Soslaio para o abismo do Redemoinho, que pode ser obtido do penhasco mais alto de Elsegen. Olhando deste pináculo para o uivante Phlegethon abaixo, não pude deixar de sorrir com a simplicidade com que o honesto Jonas Ramus registra, como uma questão difícil de acreditar, as anedotas das baleias e dos ursos, pois me pareceu, de fato, as tentativas de explicar o fenômeno, algumas das quais, eu me lembro, me pareceram suficientemente plausíveis na leitura, agora tinham um aspecto muito diferente e insatisfatório. A ideia geralmente aceita é que isso, assim como 3 vórtices menores entre as ilhas Ferroe, não tem outra causa senão a colisão de ondas subindo e descendo, em fluxo e refluxo, contra uma crista de rochas e plataformas, que confina a água de modo que se precipita como uma catarata, e assim, quanto mais alta a inundação, mais profunda deve ser a queda, e o resultado natural de tudo é um redemoinho ou vórtice, cuja prodigiosa sucção é suficientemente conhecida por experimentos menores. Estas são as palavras da Enciclopédia Britânica. Kircher e outros imaginam que no centro do canal do Maelstrom há um abismo que penetra o globo e surge em alguma parte muito remota, o Golfo de Bótnia sendo um tanto decididamente nomeado em uma instância. Essa opinião, ociosa em si mesma, foi a que, enquanto eu olhava, minha imaginação mais prontamente concordou, e, mencionando isso ao guia, fiquei bastante surpreso ao ouvi-lo dizer que, embora fosse a opinião quase universalmente aceita pelos noruegueses sobre o assunto, não era a dele. Quanto à primeira noção, ele confessou sua incapacidade de compreendê-la, e aqui eu concordei com ele, pois, por mais conclusivo no papel,
torna-se totalmente ininteligível e até absurdo, em meio ao trovão do abismo. E surgindo em alguma parte muito remota, o Golfo de Bórnia sendo um tanto decididamente nomeado em uma instância. Essa opinião, ociosa em si mesma, foi a que, enquanto eu olhava, minha imaginação mais prontamente concordou, e, mencionando isso ao guia, fiquei bastante surpreso ao ouvi-lo dizer que, embora fosse a opinião quase universalmente aceita pelos noruegueses sobre o assunto, não era a dele. Quanto à primeira noção, ele confessou sua incapacidade de compreendê-la, e aqui eu concordei com ele, pois, por mais conclusivo no papel, torna-se totalmente ininteligível e até absurdo, em meio ao trovão do abismo. E surgindo em alguma parte muito remota, o Golfo de Bórnia sendo um tanto decididamente nomeado em uma instância. Essa opinião, ociosa em si mesma, foi a que, enquanto eu olhava, minha imaginação mais prontamente concordou, e, mencionando isso ao guia, fiquei bastante surpreso ao ouvi-lo dizer que, embora fosse a opinião quase universalmente aceita pelos noruegueses sobre o assunto, não era a dele. Quanto à primeira noção, ele confessou sua incapacidade de compreendê-la, e aqui eu concordei com ele, pois, por mais conclusivo no papel, torna-se totalmente ininteligível e até absurdo, em meio ao trovão do abismo. Enquanto eu olhava, minha imaginação prontamente consentia, e, mencionando isso ao guia, fiquei bastante surpreso ao ouvi-lo dizer que, embora fosse a opinião quase universalmente aceita pelos noruegueses sobre o assunto, não era a dele. Quanto à primeira noção, ele confessou sua incapacidade de compreendê-la, e aqui eu concordei com ele, pois, por mais conclusivo no papel, torna-se totalmente ininteligível e até absurdo, em meio ao trovão do abismo. Enquanto eu olhava, minha imaginação prontamente consentia, e, mencionando isso ao guia, fiquei bastante surpreso ao ouvi-lo dizer que, embora fosse a opinião quase universalmente aceita pelos noruegueses sobre o assunto, não era a dele. Quanto à primeira noção, ele confessou sua incapacidade de compreendê-la, e aqui eu concordei com ele, pois, por mais conclusivo no papel, torna-se totalmente ininteligível e até absurdo, em meio ao trovão do abismo. Quanto à primeira noção, ele confessou sua incapacidade de compreendê-la, e aqui eu concordei com ele, pois, por mais conclusivo no papel, torna-se totalmente ininteligível e até absurdo, em meio ao trovão do abismo. Quanto à primeira noção, ele confessou sua incapacidade de compreendê-la, e aqui eu concordei com ele, pois, por mais conclusivo no papel, torna-se totalmente ininteligível e até absurdo, em meio ao trovão do abismo. Você deu uma boa olhada no redemoinho agora, disse o velho, e se você se arrastar ao redor deste penhasco, de modo a entrar em seu sotavento e amortecer o rugido da água, vou lhe contar uma história. Isso vai convencê-lo de que devo saber alguma coisa sobre o Moscou Ström. Coloquei-me como desejado, e ele prosseguiu. Eu e meus 2 irmãos já possuíamos um barco de escuna de cerca de 70 toneladas de carga, com o qual costumávamos pescar entre as ilhas além de Moscou, perto de Vurg. Em todos os redemoinhos violentos do mar, a boa pescaria, nas oportunidades adequadas, se alguém tiver coragem de tentar, mas entre todos os costeiros de Lofoden, nós 3 éramos os únicos que tínhamos por hábito ir às ilhas, como já lhe disse. Os terrenos habituais ficam bem abaixo, ao sul. Lá o peixe pode ser obtido a qualquer hora, sem muito risco, e por isso esses locais são os preferidos. Os pontos escolhidos aqui entre as rochas, no entanto, não apenas produzem a melhor variedade, mas em abundância muito maior, de modo que muitas vezes chegamos em um único dia, o que o mais tímido do ofício não poderia juntar em uma semana. Na verdade, fizemos disso uma especulação desesperada, o risco de vida em vez de trabalho, e a coragem respondendo pelo capital. Mantivemos o smack em uma enseada a cerca de 5 milhas acima da costa, e era nossa prática, com tempo bom, aproveitar a folga de 15 minutos para atravessar o canal principal do Moscou Ström, muito acima da piscina, e então ancorar em algum lugar perto de Otterou, ou Sandflesen, onde os redemoinhos não são tão violentos quanto em outros lugares. Aqui costumávamos ficar até quase a hora da maré baixa novamente, quando pesávamos e voltávamos para casa. Nunca partimos para esta expedição sem um vento lateral constante para ir e vir, um que tínhamos certeza de que não nos deixaria antes de nosso retorno, e raramente cometemos um erro de cálculo sobre esse ponto. Por 2 vezes,
durante 6 anos, fomos forçados a passar a noite fundeados por causa de uma calmaria mortal, o que é realmente uma coisa rara por aqui, e uma vez tivemos que permanecer no local quase uma semana, morrendo de fome, devido a um vendaval que soprou logo após nossa chegada e tornou o canal turbulento demais para ser pensado. Nessa ocasião, teríamos sido empurrados para o mar, apesar de tudo, pois os redemoinhos nos jogaram em círculos com tanta violência que, por fim, estragamos nossa âncora e arrastamos, se não tivéssemos sido levados para o mar uma das inúmeras correntes cruzadas, aqui hoje e amanhã desaparecida, que nos levou a Sotavento de Fleming, onde, por sorte, chegamos. E tornou o canal turbulento demais para ser pensado. Nessa ocasião, teríamos sido empurrados para o mar, apesar de tudo, pois os redemoinhos nos jogaram em círculos com tanta violência que, por fim, estragamos nossa âncora e arrastamos, se não tivéssemos sido levados para o mar uma das inúmeras correntes cruzadas, aqui hoje e amanhã desaparecida, que nos levou a Sotavento de Fleming, onde, por sorte, chegamos. E tornou o canal turbulento demais para ser pensado. Nessa ocasião, teríamos sido empurrados para o mar, apesar de tudo, pois os redemoinhos nos jogaram em círculos com tanta violência que, por fim, estragamos nossa âncora e arrastamos, se não tivéssemos sido levados para o mar uma das inúmeras correntes cruzadas, aqui hoje e amanhã desaparecida, que nos levou a Sotavento de Fleming, onde, por sorte, chegamos. Eu não poderia contar a 20ª parte das dificuldades que encontramos no terreno, é um lugar ruim para se estar, mesmo com bom tempo, mas sempre fizemos mudanças para enfrentar o desafio do próprio Muscoistron sem acidente, embora às vezes meu coração tenha estado na minha boca quando aconteceu de estarmos 1 minuto ou mais atrás ou antes da folga. O vento às vezes não era tão forte quanto pensávamos no início, e então avançamos um pouco menos do que poderíamos desejar, enquanto a corrente tornava o golpe incontrolável. Meu irmão mais velho tinha um filho de 18 anos, e eu tinha 2 meninos robustos. Isso teria sido de grande ajuda nessas ocasiões, no uso das varreduras, bem como depois na pesca, mas, de alguma forma, embora nós mesmos corrêssemos o risco, era um perigo horrível, e essa é a verdade. Faz agora alguns dias, 3 anos, que aconteceu o que vou contar. Foi no 10º dia de julho, 18, um dia que as pessoas desta parte do mundo jamais esquecerão, pois foi aquele em que soprou o mais terrível furacão que já veio dos céus. E, no entanto, durante toda a manhã, e de fato até o final da tarde, houve uma brisa suave e constante do sudoeste, enquanto o sol brilhava forte, de modo que o marinheiro mais velho entre nós não poderia prever o que viria a seguir. Nós 3, meus 2 irmãos e eu, havíamos cruzado para as ilhas por volta das 2 horas da tarde, e logo quase carregamos o smack com bons peixes, que, todos nós comentamos, eram mais abundantes naquele dia do que havíamos já os conheceu. Eram apenas 7 horas, pelo meu relógio, quando nos pesamos e partimos para casa, a fim de aproveitar o strão na maré baixa, que sabíamos que seria às 8. Partimos com um vento fresco em nosso flanco de estibordo e, por algum tempo, avançamos a grande velocidade, sem nunca sonhar com o perigo, pois, de fato, não vimos a menor razão para apreendê-lo. De repente, fomos surpreendidos por uma brisa vinda de Alcegem. Isso era muito incomum, algo que nunca havia acontecido conosco antes, e comecei a me sentir um pouco inquieto, sem saber exatamente por quê. Pusemos o barco ao vento, mas não podíamos avançar por causa dos redemoinhos, e eu estava a ponto de propor voltar ao ancoradouro quando, olhando para trás, vimos todo o horizonte coberto por uma singular cor de cobre. Nuvem que subiu com a velocidade mais incrível. Nesse ínterim, a brisa que nos afastava se dissipou e ficamos completamente paralisados, flutuando em todas as direções. Esse estado de coisas, no entanto, não durou o suficiente para nos dar tempo para pensar sobre isso. Em menos de 1 minuto a tempestade caiu sobre nós, em menos de 2 o céu estava totalmente nublado, e com isso e o borrifo forte, de repente ficou tão escuro que não podíamos ver um ao outro no smack. Um furacão como aquele soprou é loucura tentar descrevê-lo. O marinheiro mais velho da Noruega nunca experimentou nada parecido. Havíamos largado nossas velas antes que ele habilmente nos pegasse, mas, na primeira baforada, nossos 2 mastros passaram pela prancha como se tivessem sido cerrados,
o mastro principal levando consigo meu irmão mais novo, que se amarrou a ele por segurança. Nosso barco era a pluma mais leve que já existiu na água. Ele tinha um convés totalmente nivelado, com apenas uma pequena escotilha perto da proa, e esta escotilha sempre foi nosso costume fechar quando estávamos prestes a cruzar o Strom, como precaução contra o mar agitado. Se não fosse por essa circunstância, teríamos naufragado imediatamente, pois ficamos totalmente enterrados por alguns momentos. Não sei dizer como meu irmão mais velho escapou da destruição, pois nunca tive oportunidade de averiguar. De minha parte, assim que soltei o traquete, atirei-me de bruços no convés, com os pés apoiados na estreita amorada da proa e com as mãos segurando uma cavilha perto da base do mastro de proa. Por alguns momentos ficamos completamente inundados, como eu disse, e todo esse tempo prendi a respiração e me agarrei ao ferrolho. Quando não aguentei mais, levantei-me de joelhos, ainda segurando minhas mãos, e assim clareei minha cabeça. Logo nosso pequeno barco deu uma sacudida, assim como um cachorro sai da água, e assim se livrou, em certa medida, dos mares. Eu estava agora tentando superar o estupor que se apoderara de mim e recobrar os sentidos para ver o que deveria ser feito, quando senti alguém agarrar meu braço. Era meu irmão mais velho, e meu coração pulou de alegria, pois eu tinha certeza de que ele estava no mar, mas no momento seguinte toda essa alegria se transformou em horror, pois ele colocou a boca perto do meu ouvido e gritou a palavra Moscou Strom. Ninguém jamais saberá quais foram meus sentimentos naquele momento. Eu tremia da cabeça aos pés como se tivesse tido o ataque mais violento da febre. Eu sabia muito bem o que ele queria dizer com aquela palavra, sabia o que ele queria me fazer entender. Com o vento que agora nos impulsionava, íamos para o redemoinho do Strom, e nada poderia nos salvar. Você percebe que, ao cruzar o canal de Strom, sempre subíamos muito acima do redemoinho, mesmo no tempo mais calmo. E então tínhamos que esperar e observar cuidadosamente a folga, mas agora estávamos dirigindo direto para a própria piscina, e em um furacão como este. Com certeza, pensei, chegaremos lá quase na margem, há alguma esperança nisso, mas no momento seguinte eu me amaldiçoei por ser tão tolo a ponto de sonhar com esperança. Eu sabia muito bem que estávamos condenados, se tivéssemos sido 10 vezes um navio de 90 canhões. A essa altura, a primeira fúria da tempestade havia se dissipado, ou talvez não a sentíssemos tanto, pois corríamos diante dela, mas, em todo caso, o mar, que a princípio havia sido contido pelo vento, plano e espumante, agora se elevava em montanhas absolutas. Uma mudança singular também ocorrerá nos céus. Ao redor, em todas as direções, ainda estava tão escuro quanto o breu, mas quase no alto irrompeu, de uma só vez, uma fenda circular de céu claro, o mais claro que já vi, e de um azul profundo e brilhante, e através dela brilhou a lua cheia com um brilho que eu nunca vi usar. Ela iluminou tudo sobre nós com a maior nitidez, mas, ó Deus, que cena foi para iluminar! Agora fiz uma ou duas tentativas de falar com meu irmão, mas, de uma maneira que não consegui entender, o barulho aumentou tanto que não consegui fazê-lo ouvir uma única palavra, embora gritasse a plenos pulmões. Em seu ouvido. Logo ele balançou a cabeça, parecendo tão pálido quanto a morte, e levantou um de seus dedos, como se dissesse ouça. A princípio não consegui entender o que ele queria dizer, mas logo um pensamento hediondo passou pela minha cabeça. Tirei meu relógio do bolso. Não estava indo. Olhei para seu rosto ao luar e comecei a chorar quando o joguei longe no oceano. Tinha acabado às 7 horas. Estávamos atrasados no tempo da baixa, e o redemoinho do Strom estava em plena fúria. Quando um barco é bem construído, devidamente aparado e não carregado profundamente, as ondas em um forte vendaval, quando ele está indo grande, parecem sempre escorregar debaixo dele, o que parece muito estranho para um homem da terra, e é isso que está acontecendo. Chamado de equitação, na frase do mar. Bem, até agora havíamos surfado as ondas com muita habilidade, mas logo um mar gigantesco nos levou para baixo do balcão e nos carregou com ele enquanto subia, como se fosse para o céu. Eu não teria acreditado que qualquer onda pudesse subir tão alto. E então descemos com uma varredura, um deslizamento e um mergulho, que me deixou enjoado e tonto,
como se estivesse caindo do topo de uma montanha elevada em um sonho. Mas enquanto estávamos acordados, dei uma rápida olhada ao redor, e esse único olhar foi suficiente. Eu vi nossa posição exata em um instante. O redemoinho Moscow Strong estava a cerca de 1/4 de milha à frente, mas não mais parecido com o Moscow Strong cotidiano do que o redemoinho. Como você o vê agora, é como uma corrida de moinho. Se eu não soubesse onde estávamos e o que esperar, eu não deveria ter reconhecido o lugar. Como era, eu involuntariamente fechei meus olhos em horror. As pálpebras se apertaram como se estivessem em um espasmo. Não deve ter passado mais de 2 minutos até que de repente sentimos as ondas baixarem e ficamos envoltos em espuma. O barco fez uma meia volta fechada para bombordo e então disparou em sua nova direção como um raio. No mesmo instante, o rugido da água foi completamente abafado por uma espécie de guincho estridente, um som que você pode imaginar emitido pelos canos de descarga de muitos milhares de navios a vapor, liberando seu vapor todos juntos. Estávamos agora no cinturão de ondas que sempre envolve o redemoinho, e pensei, é claro, que outro momento nos lançaria no abismo, no qual só poderíamos ver indistintamente por causa da incrível velocidade com que íamos sendo levados. O barco parecia não afundar na água, mas deslizar como uma bolha de ar sobre a superfície da onda. Seu lado de estribordo estava próximo ao redemoinho, e a bombordo surgiu o mundo de oceano que havíamos deixado. Ergueu-se como uma enorme parede contorcida entre nós e o horizonte. Pode parecer estranho, mas agora, quando estávamos nas próprias mandíbulas do Golfo, me senti mais composto do que quando estávamos apenas nos aproximando dele. Decidido a não ter mais esperanças, livrei-me de grande parte daquele terror que a princípio me desanimava. Suponho que foi o desespero que mexeu com meus nervos. Pode parecer vanglória, mas o que digo é verdade. Comecei a refletir como era magnífico morrer dessa maneira e como era tolo pensar em uma consideração tão insignificante como minha própria pessoa. Vida, em vista de tão maravilhosa manifestação do poder de Deus. Eu acredito que corei de vergonha quando essa ideia passou pela minha cabeça. Depois de algum tempo, fiquei possuído pela mais aguda curiosidade sobre o turbilhão em si. Eu senti positivamente um desejo de explorar suas profundezas, mesmo com o sacrifício que iria fazer, e minha principal tristeza era nunca poder contar a meus velhos companheiros em terra os mistérios que veria. Essas, sem dúvida, eram fantasias singulares para ocupar a mente de um homem em tal extremo, e muitas vezes pensei desde então que as revoluções do barco ao redor da piscina poderiam ter me deixado um pouco tonto. Houve outra circunstância que tendeu a restaurar meu autocontrole, e esta foi a cessação do vento, que não poderia nos atingir em nossa situação atual, pois, como você mesmo viu, o cinturão de rebentação é consideravelmente mais baixo do que o leito geral do oceano, e este último agora se elevava acima de nós, um cume alto, preto e montanhoso. Se você nunca esteve no mar em um forte vendaval, não pode fazer ideia da confusão de espírito ocasionada pelo vento e borrifo juntos. Eles cegam, ensurdecem e estrangulam você, e tiram todo o poder de ação ou reflexão. Mas agora estávamos, em grande medida, livres desses aborrecimentos, assim como criminosos condenados à morte na prisão têm permissão para pequenas indulgências, proibidas enquanto seu destino ainda é incerto. Com que frequência fizemos o circuito do cinturão é impossível dizer. Nós giramos e giramos por talvez 1 hora, voando em vez de flutuar, chegando gradualmente mais e mais no meio da onda, e então cada vez mais perto de sua horrível borda interna. Durante todo esse tempo eu nunca havia largado a argola. Meu irmão estava na popa, segurando um pequeno barril de água vazio que havia sido amarrado com segurança sob a gaiola do balcão e era a única coisa no convés que não havia sido lançada ao mar quando o vendaval nos levou pela primeira vez. Quando nos aproximamos da beira do poço, ele soltou e dirigiu-se ao anel, do qual, na agonia de seu terror, tentou forçar minhas mãos, pois não era grande o suficiente para fornecer a nós dois uma chance. A aperto seguro. Nunca senti uma dor mais profunda do que quando vi tentar esse ato, embora soubesse que ele era um louco quando o fez, um maníaco delirante de puro medo. Não me importei, entretanto, em contestar o ponto com ele. Eu sabia que não faria diferença se algum de nós aguentasse,
Então deixei que ele pegasse o ferrolho e fui até o barril. Não houve grande dificuldade em fazer isso, pois o smack voou com bastante firmeza e em uma quilha uniforme, apenas balançando para frente e para trás, com as imensas curvas e abafados do redemoinho. Assim que me assegurei em minha nova posição, demos uma guinada violenta para estibordo e nos lançamos de cabeça para o abismo. Murmurei uma oração apressada a Deus e pensei que tudo estava acabado. Eu sabia que não faria diferença se algum de nós aguentasse, então deixei que ele pegasse o ferrolho e fui até o barril. Não houve grande dificuldade em fazer isso, pois o smack voou com bastante firmeza e em uma quilha uniforme, apenas balançando para frente e para trás, com as imensas curvas e abafados do redemoinho. Assim que me assegurei em minha nova posição, demos uma guinada violenta para estibordo e nos lançamos de cabeça para o abismo. Murmurei uma oração apressada a Deus e pensei que tudo estava acabado. Eu sabia que não faria diferença se algum de nós aguentasse, então deixei que ele pegasse o ferrolho e fui até o barril. Não houve grande dificuldade em fazer isso, pois o smack voou com bastante firmeza e em uma quilha uniforme, apenas balançando para frente e para trás, com as imensas curvas e abafados do redemoinho. Assim que me assegurei em minha nova posição, demos uma guinada violenta para estibordo e nos lançamos de cabeça para o abismo. Murmurei uma oração apressada a Deus e pensei que tudo estava acabado. Com as imensas varreduras e sufocantes do redemoinho. Assim que me assegurei em minha nova posição, demos uma guinada violenta para estibordo e nos lançamos de cabeça para o abismo. Murmurei uma oração apressada a Deus e pensei que tudo estava acabado. Com as imensas varreduras e sufocantes do redemoinho. Assim que me assegurei em minha nova posição, demos uma guinada violenta para estibordo e nos lançamos de cabeça para o abismo. Murmurei uma oração apressada a Deus e pensei que tudo estava acabado. Ao sentir o movimento repugnante da descida, instintivamente apertei mais o cano e fechei os olhos. Por alguns segundos não ousei abri-los, enquanto esperava uma destruição instantânea e me perguntei se já não estava em minhas lutas mortais com a água. Mas momento após momento se passou. Ainda vivi. A sensação de queda havia cessado, e o movimento da embarcação parecia o mesmo de antes, enquanto estava no cinturão de espuma, com exceção de que agora ela estava mais inclinada. Tomei coragem e olhei mais uma vez para a cena. Nunca esquecerei as sensações de espanto, horror e admiração com que olhei ao meu redor. O barco parecia estar pendurado, como num passe de mágica, no meio do caminho, sobre a superfície interior de um funil de vasta circunferência, prodigioso em profundidade, e cujos lados perfeitamente lisos poderiam ser confundidos com ébano, mas pela desconcertante rapidez com que se fundiram. Girou, e para o brilho brilhante e medonho eles dispararam, como os raios da lua cheia, daquela fenda circular entre as nuvens que eu já descrevi, fluíram em uma inundação de glória dourada ao longo das paredes negras, e longe para baixo nos recessos mais íntimos do abismo. No começo eu estava muito confuso para observar qualquer coisa com precisão. A explosão geral de grandiosidade terrível foi tudo o que contemplei. Quando me recuperei um pouco, porém, meu olhar caiu instintivamente para baixo. Nessa direção, pude obter uma visão desobstruída, pela maneira como a droga pairava na superfície inclinada da piscina. Ela estava praticamente nivelada, isto é, seu convés estava em um plano paralelo ao da água, mas este último se inclinava em um ângulo de mais de 45 graus, de modo que parecíamos estar deitados em nosso pontas de feixe. Não pude deixar de observar, no entanto, que dificilmente teria mais dificuldade em manter meu equilíbrio nessa situação do que se estivéssemos em um nível morto, e isso, suponho. Os raios da lua pareciam vasculhar o fundo do abismo profundo, mas ainda não consegui distinguir nada distintamente, por causa de uma espessa névoa na qual tudo estava envolvido e sobre a qual pairava um magnífico arco-íris, como aquela ponte estreita e instável que os muçulmanos dizem ser o único caminho entre o tempo e a eternidade. Essa névoa, ou borrifo, foi sem dúvida ocasionada pelo choque das grandes paredes do funil, pois todas se encontraram no fundo, mas o grito que subiu aos céus daquela névoa, não ouso tentar descrever. Nossa primeira queda no próprio abismo, do cinturão de espuma acima,
nos levou a uma grande distância em costa abaixo, mas nossa descida posterior não foi de forma alguma proporcional. Giramos e giramos, não com nenhum movimento uniforme, mas em estonteantes balanços e solavancos, que às vezes nos enviavam apenas algumas centenas de metros, às vezes quase o circuito completo do redemoinho. Nosso progresso descendente, a cada revolução, era lento, mas muito perceptível. Olhando ao meu redor para o vasto deserto de ébano líquido em que estávamos assim carregados, percebi que nosso barco não era o único objeto no abraço do redemoinho. Tanto acima como abaixo de nós, eram visíveis fragmentos de embarcações, grandes massas de madeira de construção e troncos de árvores, com muitos artigos menores, como peças de mobília doméstica, caixas quebradas, barris e aduelas. Já descrevi a curiosidade antinatural que substituiu meus terrores originais. Parecia crescer em mim à medida que me aproximava cada vez mais de meu terrível destino. Comecei então a observar, com estranho interesse, as inúmeras coisas que flutuavam em nossa companhia. Devo ter delirado, pois até procurei diversão ao especular sobre as velocidades relativas de suas várias descidas em direção à espuma abaixo. Este aberto, eu me peguei dizendo uma vez, certamente será a próxima coisa que dará um mergulho terrível e desaparecerá, e então fiquei desapontado ao descobrir que o naufrágio de um navio mercante holandês o alcançou e foi embora para abaixo antes. Por fim, depois de fazer várias suposições dessa natureza e ser enganado em tudo, esse fato, o fato de meu invariável erro de cálculo, colocou-me em uma linha de reflexão que fez meus membros tremerem novamente e meu coração bater fortemente mais uma vez. Não foi um novo terror que assim me afetou, mas o alvorecer de uma esperança mais emocionante. Essa esperança surgiu em parte da memória e em parte da observação atual. Lembrei-me da grande variedade de matéria flutuante que se espalhou pela costa de Lofoden, tendo sido absorvida e depois lançada pelo Moscow Ström. De longe, a maior parte dos artigos foi quebrada da maneira mais extraordinária, tão esfolada e áspera que parecia estar cheia de lascas, mas então me lembrei distintamente de que havia alguns deles que não estavam desfigurados. Agora eu não poderia explicar essa diferença, exceto supondo que os fragmentos ásperos eram os únicos que haviam sido completamente absorvidos, que os outros haviam entrado no redemoinho em um período tão tardio da maré, ou, por alguma razão, haviam descido tão lentamente depois de entrar, que não chegaram ao fundo antes da chegada da enchente, ou do vazante, conforme o caso. Eu concebi que era possível, em ambos os casos, que eles pudessem ser rebocados novamente até o nível do oceano, sem sofrer o destino daqueles que haviam sido atraídos mais cedo ou absorvidos mais rapidamente. Fiz, também, 3 observações importantes. A primeira era que, como regra geral, quanto maiores eram os corpos, mais rápida sua descida. A segunda, que, entre duas massas de igual extensão, uma esférica e a outra de qualquer outra forma, a superioridade na velocidade de descida foi com a esfera. A terceira, que, entre duas massas de tamanho igual, uma cilíndrica e a outra de qualquer outra forma, o cilindro foi absorvido mais lentamente. Desde minha fuga, tive várias conversas sobre esse assunto com um antigo mestre-escola do distrito, e foi com ele que aprendi o uso das palavras cilindro e esfera. Ele me explicou, embora eu tenha esquecido a explicação, como o que observei era, de fato, a consequência natural das formas dos fragmentos flutuantes, e me mostrou como acontecia que um cilindro, nadando em um vórtice, oferecia mais resistência à sua sucção, e foi puxado com maior dificuldade do que um corpo igualmente volumoso, de qualquer forma. Asterisco 1. Houve uma circunstância surpreendente que ajudou muito a reforçar essas observações e me deixou ansioso para transformá-las em realidade, e foi que, a cada revolução, passávamos por algo como um barril, ou então a verga ou o mastro de uma embarcação, enquanto muitas dessas coisas, que estavam em nosso nível quando pela primeira vez abri meus olhos sobre as maravilhas do redemoinho, estavam agora bem acima de nós e pareciam ter se movido pouco de sua posição original. Não hesitei mais no que fazer. Resolvi me amarrar firmemente ao barril de água sobre o qual agora segurava, soltá-lo do balcão e me jogar com ele na água. Chamei a atenção do meu irmão por sinais, apontei para os barris flutuantes que se aproximavam de nós e fiz tudo ao meu alcance para que ele entendesse o que eu estava prestes a fazer. Por fim,
Pensei que ele compreendia meu desígnio, mas, fosse esse o caso ou não, ele balançou a cabeça em desespero e recusou-se a sair de seu posto perto do cadeado. Era impossível alcançá-lo, a emergência admitida sem demora, e assim, com uma luta amarga, resignei-o ao seu destino, prendi-me ao barril por meio das amarras que o prendiam ao balcão. O resultado foi exatamente o que eu esperava. Como agora sou eu que lhe conto esta história, como você vê que eu fiz escapar, e como você já está de posse do modo como essa fuga foi efetuada e, portanto, deve antecipar tudo o que tenho a dizer, concluirei minha história rapidamente. Pode ter sido 1 hora, ou mais ou menos, depois que deixei o Snack, quando, tendo descido a uma vasta distância abaixo de mim, deu 3 ou 4 giros selvagens em rápida sucessão e, carregando o meu amado irmão com ele, mergulhou de cabeça, de uma vez e para sempre, no caos de espuma abaixo. O barril ao qual eu estava preso afundou pouco mais do que a metade da distância entre o fundo do golfo e o ponto em que saltei ao mar, antes que uma grande mudança ocorresse no caráter do redemoinho. A inclinação das laterais do vasto funil tornou-se momentaneamente cada vez menos íngreme. Os giros do turbilhão tornaram-se, gradualmente, cada vez menos violentos. Pouco a pouco, a espuma e o arco-íris desapareceram, e o fundo do golfo parecia erguer-se lentamente. O céu estava claro, os ventos haviam diminuído e a lua cheia estava se pondo radiante no oeste, quando me encontrei na superfície do oceano, à vista das margens de Lofoden acima do local onde a piscina de um Moscoistron tinha sido. Era a hora da baixa, mas o mar ainda se agitava em ondas montanhosas por causa dos efeitos do furacão. Fui arrastado violentamente para o canal do Strom e em poucos minutos fui levado às pressas pela costa até os terrenos dos pescadores. Um barco me apanhou, exausto de cansaço, e, agora que o perigo havia passado, sem palavras com a lembrança de seu horror. Aqueles que me puxaram a bordo eram meus velhos companheiros e companheiros diários, mas eles não me conheciam mais do que teriam conhecido um viajante da terra dos espíritos. Meu cabelo, que era preto como um corvo no dia anterior, estava tão branco quanto você o vê agora. Dizem também que toda a expressão do meu semblante mudou. Contei a eles minha história, eles não acreditaram. Eu agora digo a você, e dificilmente posso esperar que você coloque mais fé nisso do que os alegres pescadores de Lofoden. Por favor, comente se gostou desse tipo de história. Se você chegou até aqui, saiba que você é muito importante para nós do Contos Sobrenaturais. Desejamos tudo de bom para você. Até a próxima e tenha bons pesadelos.